mulheres de sucesso, sejam bem-vindas a uma das últimas edições da nossa primeira temporada do Mulheres de Sucesso. Hoje ainda temos muito o que falar aqui na tela da TV Sucesso Band, então senta, fica à vontade, mulher, que para você que quer crescer e ser uma mulher de sucesso, tem muito o que aprender por aqui. Vamos nessa? E as minhas convidadas de hoje já estão prontas aqui para compartilhar com vocês a jornada empreendedora delas, que são a Carla e a Renata. Sejam bem-vindas, mulheres. Obrigada. Obrigada. Bom, então eu quero saber de vocês, começando com a Carla. Carla, como que começou a sua jornada de empreendedora? De onde surgiu essa paixão? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer para mim estar aqui. E a minha jornada empreendedora começou há 15 anos atrás. Né? Na verdade, começou com uma dor, né, que eu tive. Eu trabalho no segmento de depilação, estética e bem-estar. E com a minha primeira gravidez que eu tive ali eu tive um trauma com depilação. E através desse trauma, eu transformei em uma oportunidade. Então, o meu filho está com 17 anos e há 15 anos atrás eu comecei o meu negócio, né, do empreendedorismo. E é muito importante a gente buscar informação. Na época eu pesquisei muito o mercado. Eu falo, Ana, que a gente, assim, primeiro a gente tem que ter conhecimento daquilo que a gente vai empreender, né? E se você se identifica com aquele negócio. Porque muitas vezes você pensa em empreender, só que você não identifica muito com aquilo ali, e com o passar dos anos, porque assim, o empreendedorismo, como você bem colocou ali no início, é um desafio, né? Não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, né? Então, você tem que se identificar com esse negócio, você verificar se esse negócio está dentro da sua capacidade de investimento. Então, foi tudo isso que a gente fez ali no início. Carla, e você acha que o empreendedorismo feminino, sempre nós podemos olhar uma oportunidade na dor, em solucionar uma dor de alguém? Exato, exatamente. Eu falo assim que as oportunidades, muitos negócios, eles estão na necessidade. Então, assim, tem vários. Eu falo isso muito pro meu filho, viu, Ana? Eu falo assim: olha, tem excelentes negócios que nem surgiram ainda. Sim. Então, muitas vezes você tá indo, todo mundo indo pro mesmo caminho ali, né? Mas qual que é a necessidade do consumidor? Começa a observar as pessoas que estão na sua volta, né? Você que está aí, às vezes uma dona de casa, né? Começa a observar qual que é a dor das pessoas, qual que é a necessidade que as pessoas têm ali no dia a dia. Então, o empreendedorismo, ele começa com isso, de você sanar a dor de alguém, de você solucionar aquele problema de alguém. E muitas vezes tá cheio de oportunidades Sim. no mercado, que basta um olhar, né? Um olhar diferente. Renata, agora eu quero saber de você, da sua história. Como começou essa jornada empreendedora? Obrigada, Ana, pelo convite. Então, eu sou a Renata. Eu sou fundadora de uma fábrica de cervejas artesanais aqui em Goiânia. Que legal! A minha cervejaria, ela é específica, voltada para cervejas especiais mesmo. Então, apesar da gente ter a fabricação ali do Pilsen, que é aquela cerveja mais tradicional, que o brasileiro está acostumado, a gente tem outros diversos segmentos ali dentro do mercado, que a gente observou dentro do mercado goiano, no que hoje é o maior nosso foco, que era uma vertente que era um buraco, digamos assim, né? A maioria das cervejarias focavam no Pilsen, mas deixavam a desejar naquelas cervejas mais especiais, aquelas cervejas mais específicas, né? Que voltadas para o aroma, para a gastronomia, aquela cerveja que a pessoa aprecia enquanto bebe, não simplesmente bebe. Entendi. Então, e para isso a gente, apesar de ser bons bebedores, né? Foi ali estudar, foi buscar conhecimento. Eu passei 30 dias dentro da Alemanha e da Bélgica antes de montar a fábrica, dentro de cervejarias, né? Exato, onde justamente é berço cultural, inclusive, né, mundial, e que a gente buscou ali o conhecimento para fazer e ter embasamento para ter as cervejas que a gente tem hoje. Recentemente voltamos lá agora na Europa, né? Passamos mais um tempo agora dentro da Alemanha, República Tcheca e dentro da Itália, buscando coisas diferentes para trazer para o mercado brasileiro, para ter esse momento tanto
do tradicional quanto da inovação. Então, é algo que assim, a gente também não pode estagnar, não pode ficar parado, tem que buscar inovações, buscar novidades, para que o público também tenha curiosidade de saber o que é isso que está chegando aqui, né? Nunca ouvi falar disso, como é que é? E tornar isso uma curiosidade e uma busca por aquele produto. Você acha que isso é fazer o diferencial no empreendedorismo, buscar realmente o que nem todos estão fazendo, buscar novidades, igual você fez? Eu acho que isso é um segmento, né? Porque tem aquelas coisas que são tradicionais. O bujão de gás é tradicional, todo mundo precisa de um gás em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, você também tem a possibilidade de estar trazendo algo que o cliente, às vezes, o consumidor nunca teve a necessidade, do nada ele conhece e passa a dizer, não, agora eu preciso daquele produto, né? Então, é uma visão um pouco diferente, mas que também é uma oportunidade. E hoje, vocês... a Carla me falou que vocês são daqui de Goiânia, mas tem vocês são franquias, certo? Sim, eu sou a franqueadora, né? Eu sou uma franqueadora. Ok, você é a franqueadora. Eu sou uma franqueadora. A marca surgiu aqui em Goiânia através da minha dor, né? Da minha gravidez. Sim. E eu abri a primeira loja. Depois de 2 anos eu comecei a franquear, entrei para o mercado, né, de franchise. Então, quando você entra para o mercado de franchise, você está compartilhando o seu know-how, né, um padrão de negócio para outros empreendedores. Então, com isso, hoje nós estamos aí em 11 estados no Brasil. Legal. Então, e é uma para marca vocês, goiana. qual foi o maior desafio como empreendedora? Como que foi dar aquele primeiro passo? Para vocês hoje, na verdade, hoje olhando lá para o início, como que foi esse início para você, Carla? Olha, o início, você tem que ter muita resiliência. Os primeiros clientes, todo mundo acha que quando você vai abrir um negócio, né, você tem muitas vezes aquela ilusão, nossa, vai ter uma fila de pessoas aqui no meu negócio. E nem sempre é assim, né? Claro que existem aqueles negócios que estouram ali no primeiro momento e tudo mais. Mas tudo é muito trabalho, muita resiliência, muita vontade de fazer acontecer, né? Você tem que ter muita paciência. Então, eu falo, tanto é que existem alguns manifestos, né, que a gente trabalha na minha marca, assim, no meu negócio, que eu falo assim, que é um passo a mais sempre. Sim. Então, você tem que sempre estar com um passo a mais no seu negócio. Não adianta você achar que você, né, da noite para o dia, você vai ter sucesso. Não, mas você tem que saber, você evoluiu do ano passado para hoje? Né? Qual foi sua evolução? O que você precisa melhorar? Né? Então, e você acreditar muito no seu negócio, porque assim, quando você empreende, você tem que ser o primeiro a acreditar no seu negócio, você tem que amar aquilo ali que você faz, porque senão você não vai conseguir compartilhar isso com seus colaboradores, com seus colocar clientes. Toda aquela energia, né? Aquela crença mesmo naquele negócio seu, Ana, né? eu tenho uma coisa comigo que assim, e pode até ser errado, mas é algo que eu acredito desde o momento que eu abri o meu negócio. Eu falo assim, que eu tenho 3 filhos. Eu, na verdade, tenho, né, o meu primeiro. Eu abri a minha empresa, então eu considero a minha empresa como um filho. E tive depois a pequenininha, que tem 9 anos, né? Então eu tenho um de 17, eu tenho outra de 15, que é a minha empresa, e tem outra de 9. Então, assim, é você acreditar, é você lutar pelo seu negócio, é você se reinventar, porque muitas vezes ele está ali de uma forma que às vezes não tá evoluindo, você tem que pensar em outras formas de fazer ele evoluir, né? Então, é isso, não é desistir. Tipo assim, eu vejo assim, claro que cada caso é um caso, né? Mas desistir é a parte mais fácil do processo. Fazer acontecer é mais difícil. Fazer acontecer. Renata, voltando aqui, eu quero saber de você, qual foi o seu maior desafio como empreendedora sendo mulher? Então, sendo mulher é muito difícil a gente estabelecer um desafio especificamente, porque com certeza, já existe aquele desafio inteiro de ser mulher, mãe, dona de casa, empreender e tudo mais, né? Mas vamos colocar todo mundo na mesma página, porque tem uns desafios que todas têm, né? E dali para frente, no meu segmento, gente, eu digo para assim, que o maior desafio é porque o meu segmento ele é muito masculinizado. Isso, essa é a minha curiosidade, porque você no segmento cervejaria, o que predomina é o masculino. E como você lida com isso?
Então, no início é muito difícil realmente, porque fica parecendo que você está ali sendo uma pessoa mera espectadora, né? Ah, você está aqui no meio de tantos homens e aqueles homens ali estão te engolindo, né? Então, o grande desafio, na verdade, foi mostrar para que eu vim. Qual é o meu diferencial? O que é que eu faço de diferente, né? E o que é que eu fiz para mostrar esse diferencial? Eu comecei a estudar. Conhecimento. Então, eu busquei o conhecimento, busquei em escolas que tinham um reconhecimento de nível nacional, fui para fora, fiz cursos lá fora, né, trouxe esse conhecimento e apliquei eles aqui. Comecei, dentro da empresa, a participar de determinados concursos de nomes internacionais e nacionais. Ao mesmo tempo, as premiações começaram a chegar. E isso trouxe um reconhecimento da marca e, obviamente, para mim também, porque começou a vir. Quem que faz a cerveja daquela marca? Sim. Sou eu que faço. Olha, né? que legal. Então, de alguma forma, né, se aquela pessoa ali que está fazendo aquele trabalho está sendo premiado, porque tem algum merecimento. Com certeza. Né? Então, assim, dessa forma eu comecei a conquistar respeito perante aquele meio que no início era tudo muito cercado, né? Pra mostrar Eu era que de cantinho. Que competência não define através do gênero. Exatamente. E eu costumo até falar assim, né, pelo meu segmento, ser muito masculinizado. Se tem uma coisa que a gente deve muito à mulher, é a questão da cerveja, porque lá no passado, quem inventou a cerveja não foi um homem, foi uma mulher. Oh, que legal, curiosidade. Exatamente. Então, muitas pessoas e muitos homens, quando conhecem sobre o assunto, falam exatamente isso. Nossa, curioso, eu achava que era um homem que tinha inventado a fazer cerveja. Né? E aí eu digo, não só foi, como até hoje é. Muito legal, mulheres. Então, nós já aprendemos aqui que empreender vem de solucionar dores. Aprendemos aqui com a Carla. Sim. E que se posicionar como mulher é sempre buscar conhecimento, porque conhecimento ninguém te tira e independe de gênero. Mulheres, quero saber de vocês como é a gerência, como vocês gerenciam toda a empresa de vocês, como vocês lideram, vocês delegam, como que é esse processo para vocês, Renata? Então, dentro de uma empresa, né, a gente não pode ter 8 braços. Então a gente tem que ter o apoio, não adianta a gente achar que a gente vai conseguir fazer de tudo, porque não consegue, gente. É muita coisa para a gente pensar, agir, fazer, então acaba que a gente tem que realmente colocar as pessoas nos seus devidos locais, né? Aquele que é especialista na gestão tem que estar na gestão, aquele que é especialista no RH tem que estar no RH, enfim, e cada um com seu papel para que tudo funcione de uma forma muito equalitária, né? Sim. Então, o certo realmente a gente está pensando em como fazer isso. No início, obviamente, a Equipe aqui se manifestou. Equipe? A Equipe. Então... Equipe, maravilhosa! Quem nunca passou por isso? Tem uma empresa em que fazia tudo. Então, a Renata falou que, Equipe. Alguém aí se identifica? Renata, exatamente. Legal. Então, é aquela coisa. Uma hora eu boto o chapéuzinho aqui, eu estou no RH, converso com um colaborador, dou o feedback, olha, vamos treinar, é assim que tem que fazer. Daqui a pouco eu vou botar o meu chapéu de mestre cervejeira, vou lá pro meio da fábrica, vou fazer a cerveja. Né? Daqui a pouco eu boto outro bonezinho do marketing e aí nós vamos postar aqui, fazer um reels para postar no Instagram e faz isso. Você acha que é muito importante você, como a CEO, a dona mesmo do negócio, estar presente em todos os segmentos, mesmo que ainda delegue, mas é importante você estar ali por perto? Eu acho importante, porque aquela cultura que principalmente o goiano tem, de que o olho do dono que engorda o gado, né? Eu acho muito importante, mas principalmente porque o colaborador, ele percebe que ele tem o seu apoio ali de junto. Então, à medida que você está ali perto, não é simplesmente você estar perto para criticar o trabalho dele, mas para que ele se sinta com o seu apoio, que tem o seu suporte, né, para fazer e desempenhar as atividades dele, né, de uma maneira a estar colaborando com todos os outros, né? Carla, como que você gerencia e lidera o seu empreendimento? Olha, Ana, hoje são mais de 300 colaboradores, mulheres, a maioria, 99% são mulheres, e muitas são mães solteiras, com filhos pequenos, então, porque nós trabalhamos com prestação de serviço. Então, assim, como que a gente faz essa liderança? Eu falo assim que nós temos, né, na nossa missão da nossa empresa, a gente trabalhar muito com o servir e com o amor.
né? Porque, assim, o seu colaborador, primeiro, é aquilo que eu falei, assim, que você tem que ter um brilho no olho para você estimular o seu colaborador a estar com você. Porque ele também tem vários desafios, né? Para ele chegar até a sua empresa e inúmeros desafios que as pessoas passam em casa. Com certeza. Enfim, as mulheres, né? Se muitas vezes é difícil para nós, como CEO, como fundadoras, enfim, imagina para essas meninas também que muitas vezes dependem desse serviço. Então, tem uma outra frase que eu costumo dizer muito, que é assim, 2 baldes de saliva por dia. Então, assim, a gente não desistir tão facilmente das pessoas, né? É a gente ensinar 2 baldes de saliva por dia, de você ensinar. Nós temos treinamentos com todo o Brasil online, semanalmente. Então, assim, porque sem conhecimento, você acaba não conseguindo uma evolução da sua equipe. Com então, certeza. é você, como a Renata colocou muito bem, que é você estar junto. Eu também sou assim, Renata. A gente estava até antes mesmo de começar a entrevista, a gente super se identificou, né, Renata? Então, assim, porque o quanto é bom também a gente conversar com mulheres, né? Sucesso, conecta, né? A gente conhece porque as dores, aprende. na verdade, são muito parecidas. Só muda o segmento, só muda o negócio, só muda o produto ali, né? Mas nos bastidores é tudo muito parecido. Então, é isso. Por isso que é legal partilhar essas dificuldades que a gente tem, que vocês têm, que eu tenho aqui com as nossas mulheres que se identificam também em casa para aprenderem com as nossas dores. Fala, eu tive essa tal experiência, mas eu fiz assim, deu certo para mim. Talvez você possa colocar em prática. Sim. E eu falo que das maiores características do empreendedor, da empreendedora, é treinar pessoas. Eu acho que treinar pessoas é o que faz, porque nós precisamos de um time para de fato crescer. Nós não conseguimos crescer sozinhos. Então, treinando pessoas, eu acredito que expande o nosso time e a gente vai crescer. Você conseguiria hoje manter o seu empreendimento sem suas 300 colaboradoras? Não. Você conseguiria, Renata? De forma alguma. Então, e vocês têm vocês buscam algum conhecimento quanto a isso, quanto a liderança? O que vocês mais fazem? Tem alguma técnica, alguma coisa que vocês usam? Olha, conhecimento eu acho que a gente busca, né, constantemente, né? Então, assim, hoje o que mais a gente investe é em conhecimento, mas assim, gente, o que traz o seu sucesso é o básico bem feito. Com certeza. Porque muitas vezes você está buscando coisas mirabolantes, né? Nossa, uma fórmula mágica. Não vai ter essa fórmula mágica. É o básico bem feito todos os dias. Então, muitas vezes, eu até falo assim, às vezes a sua colaboradora tá lá com uma xuxinha rosa na cabeça, né? Assim, que não faz parte daquele processo ali da sua empresa. Mas você compra um pacote de xuxinha e coloca ali, entrega para ela, dá ferramentas, né? Ajuda. Não basta você falar assim, mas eu já falei, agora eu vou mandar embora, porque, né? Eu acho que se posicionar como uma pessoa humana também. Exato. Por mais que difícil seja, tem que ter paciência, porque lidar com o ser humano é muito difícil. Mas nós precisamos uns dos outros. Exatamente. Então, eu acho que buscar também a inteligência emocional é muito importante, né? E você explicar o porquê das coisas. Eu sempre falo, eu falo muito pro meu time, assim, né, das minhas consultoras, eu falo assim, vocês são os professores, então vocês precisam ensinar, desenhar, fazer aquilo ali, se tornar consciência. Exatamente, testar entendimento se a pessoa entendeu aquilo que você está falando, né? Então é isso. Bom, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, justamente para contribuir com as mulheres que estão nos assistindo, para falar com aquela mulher que é empreendedora. Carla, para você, como você lida com o medo de fracassar? Porque nós sabemos que às vezes a gente quer dar um passo, mas tem aquele medo de dar tudo errado. Como que você lida com esse sentimento? Eu acho que o medo, ele faz parte, né, do ser humano, enfim, o medo também, ele tem a sua importância, né? Nas nossas vidas, mas o medo, ele não pode te parar, né? Então paralisar. Eu tenho muito isso, assim, Ana, e eu falo assim que eu sou uma pessoa muito temente a Deus também, sim, fé. Então fé. Eu acho que assim, todos os dias quando eu vou dormir, eu tenho um momento ali de oração, né? Então isso me revigora,
né? E também. me faz acreditar que sempre existem oportunidades que vai dar certo. E se não deu certo ali, vai dar certo ali na frente, porque Deus tem o melhor pra gente. Exatamente, essa sim. Então, todos os empreendedores de sucesso que eu conheço, assim, eles têm uma visão positiva, apesar do medo. Então, quando a gente fala assim, que é até clichê de falar assim, que você tá com medo, vai com medo mesmo, é bem isso mesmo. Porque você vai começar um novo negócio, o negócio ele tá meio no escuro. Você não sabe se vai dar certo. Tem 50% de chance de dar e tem 50% de não dar certo, mas depende da nossa energia, do tanto que a gente acredita no nosso negócio. Renata, o que você diz para as mulheres que estão nos assistindo, que querem empreender, mas têm medo de arriscar? O medo, gente, ele não pode nos travar. A gente precisa entender que medo que é esse. Será que esse medo realmente é uma crença que nos colocaram no passado? Eu acho que o medo, ele realmente trava algumas pessoas, mas é algo que a gente precisa estar ali de encontro. E com a experiência ajudar outras mulheres. Agora, para a gente caminhar para o encerramento, mulheres, qual é talvez um erro ou não, mas algo que vocês fizeram na jornada empreendedora de vocês, que vocês não fariam, e repassa a experiência para que as mulheres não façam lá no início, lá no meio ou recentemente. O que vocês fizeram e não fariam? E passa para frente a dica. Eu acho que assim, ao longo de uma jornada empreendedora, eu acho que a gente erra bastante. Não, com certeza. Faz parte, né? Então, só que eu acho que tudo é um processo. Eu acho que para eu estar onde eu estou hoje, eu precisava passar por isso. Por exatamente tudo. Exatamente. Então eu acho que eu faria novamente tudo o que eu fiz. Assim, eu não consigo identificar aqui nesse momento o que eu não faria. Porque desde o início, eu acho que assim, é aquilo que eu eu falei várias vezes aqui na entrevista, mas assim, eu acho que é fundamental. É você se identificar com algo que você goste, né, de fazer, e você buscar conhecimento e você enfrentar o seu medo, porque erros vão acontecer. Então, assim, eu acho que eu faria tudo o que eu fiz, sabe, durante todo esse tempo. Trajetória. Porque eu acho que isso vai tornando a gente mais forte. Mulheres, muito obrigada pela participação. Tenho certeza que com a experiência de vocês ajudaram outras mulheres no empreendedorismo. Eu que agradeço. Eu que agradeço a participação. Que cada desafio seja uma nova semente, uma nova oportunidade, transformando o seu sonho em conquista verdadeira. Um beijo, mulheres, e até a próxima edição do programa. Tchau!